Encontrar a origem dos lobisomens é uma coisa tão difícil que vamos para a pergunta mais pertinente nesses casos. Qual lobisomem? Existem tantos tipos diferentes em tantos lugares diferentes que eu vou tentar pegar os pontos mais importantes que levam ao lobisomem que a gente conhece, dos filmes americanos. Uma coisa que foi comum a todas as origens é que o mito nasceu na Grécia Antiga, onde tinha um rei chamado Licaão que sacrificava todos os estrangeiros para Zeus. Zeus, indignado que isso poderia estar acontecendo, foi lá pessoalmente, disfarçado para averiguar a situação. Chegando lá, estava começando a ser preparado para ser sacrificado e recebeu carne humana para se alimentar. Zeus ficou 20 vezes mais indignado com a situação inteira e transformou Licaão em um lobo e queimou o palácio inteiro. E existe uma outra história de que um atleta olímpico viveu como um lobo por 9 anos após fazer um sacrifício a Zeus. Tudo converge a essas duas histórias, mesmo que muitas outras civilizações tenham histórias de antroposomórfico, metade humano e metade animal, e com essas duas que começa a nossa história. Justamente porque quando Roma conquistou todos aqueles territórios, eles absorveram a cultura grega. E como o Império Romano foi provavelmente o império mais influente da história da Europa, eles espalharam isso para o continente inteiro. E cada região teve uma origem e um comportamento distinto. E é por isso que nós temos tantas histórias diferentes. Cada uma adaptou a sua realidade. Tem até um livro chamado Satyricon, que pelo nome nós podemos perceber, é uma sátira aos costumes romanos da época. E, em uma passagem, tem um banquete em que os personagens estão quietos e alguém pede para contar uma história interessante para entreter todo mundo. O personagem principal disse que quando ele era um lacaio, ele viajava com um soldado romano para visitar uma amante, e que no meio da noite, quando a lua brilhava como se fosse meio-dia, ele se transformou em um lobo e foi se alimentar dos gados que tinha por lá. Quando foram defender esses gados, acertaram uma lança de raspão no pescoço do lobisomem, e quando esse soldado voltou na manhã seguinte, tinha um corte nesse mesmo lugar. Essa é basicamente a primeira citação de lobisomem que a gente conhece. Mas o mais interessante é o uso da lua cheia nela, porque hoje é normal para a gente ver lobisomem se transformar na lua cheia. Só que naquela época, quando a lua estava excepcionalmente brilhante, significava que havia alguma força sobrenatural ali, ao mesmo tempo em que, como não existia eletricidade lá, era possível ver tudo o que estava acontecendo e se tornar mais plausível o relato dele. E uma outra coisa que eu achei curiosa nesse conto é que o soldado sabia que iria se transformar, então ele tira sua roupa e urina em volta dela e a transforma em pedra para que ninguém mexa nela. E isso é uma coisa que sempre vemos em filmes, as pessoas ficando nuas em rituais ou em sacrifícios. Então isso indica que a transformação é uma coisa voluntária e não uma maldição como passou a ser tempos depois. E essas histórias foram difundidas mais oralmente do que escrita, já que naquela época ninguém sabia ler ou escrever, e assim cada um criou a sua própria história. E assim que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, as coisas mudaram drasticamente. O lobisomem passou a ser criminalizado como se estivesse pagando pelos seus pecados ainda aqui, um purgatório na Terra, um castigo de Deus direto a você. Só que antes de vermos o castigo de Deus, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mitter, esse é o canal Zambstein. Se estiverem gostando do vídeo até agora, deixa sua curtida que ajuda demais o canal e é fácil para você e para o canal, muda tudo. Se ainda não for inscrito, se inscreva para vídeos novos toda semana sobre fim de mundo, criaturas das trevas e o que mais alguma civilização antiga criou e nós, americanizados, gostamos tanto. Se conhecer alguém que gosta dessa temática, compartilhe com ela e aos poucos vamos criando uma comunidade cada vez maior. Agora, com a apresentação feita, voltando a uivar para a lua. Quando o cristianismo se espalhou para a Europa inteira, o lobisomem foi retratado cada vez mais como uma maldição, mesmo que a cristianização tenha sido lenta e levado séculos para acontecer. Uma hora ela chegou em todo o continente, e durante esses séculos não teve nada de muito relevante, porém é nesse período em que a criatura lobisomem ganhou cada vez mais a cara que nós conhecemos. Porque antes, geralmente eram homens que se transformavam em lobos maiores, tipo do Crepúsculo mesmo. E mesmo que isso tenha uma conotação mais pagã, uma coisa mais de feitiçaria, bruxaria e essas coisas que o pessoal daquela época não gostava tanto, na cultura germânica, o homem-lobo era uma cultura mais forte. Ela se manteve apesar do cristianismo predominar por lá, ainda mais quando eles associavam os berserkers a pessoas que se transformavam na batalha. Isso para virar, literalmente, um lobo
foi um pulo, e os ataques de lobos eram mais frequentes. Então, para eles, aquilo era um símbolo de poder. Ainda mais os lobos que vivem em alcateias, com um líder e uma estrutura de comando. Isso é quase a natureza dando um presente de um imaginário masculino de poder. É quase que os cavaleiros medievais, os vikings e os samurais nos primitivos anos de 2025, onde eles eram guerreiros que lutam por honra e dever. Tanto que o rei Canudo II, que ficou conhecido como o Rei do Mar do Norte, faz menção ao lobisomem, que nas palavras que eu imagino serem dele, que o lobisomem loucamente audacioso não devaste muito, nem morda muito dos membros do rebanho espiritual. De novo, trazendo essa coisa de espírito, tendo alguma relação com o mundo espiritual. Teve também o rei Harold I, que colocava a pele de lobo nos soldados, para canalizar os espíritos desses animais para aumentar a eficácia na batalha. Claro que isso não ajudava em absolutamente nada, mas eles faziam. Isso deve ter motivado alguém a lutar. E aqui é um caso bem específico, porque eles usavam pele de urso antes, e trocaram para de lobo. Então isso deve significar alguma coisa. E é assim que nós entramos na Idade Moderna. Tem mais um único caso, que depois disso voltamos a ver os lobisomens só nos filmes americanos já no século XX, que é o caso de um serial killer, um canibal que o pessoal o acusou de ser um lobisomem e deu cabo à vida dele. Naquela época, ser chamado de vampiro ou qualquer outra criatura fantástica significava que você iria de naninha. Então ser chamado de alguma coisa assim significava, muito provavelmente, que iriam te acusar de algum tipo de bruxaria. Voltando ao conceito original de castigo divino, uma punição por ter atentado contra algum deus. E a punição no cristianismo era você machucar quem você ama e ficar com essa dor pelo resto da sua vida, recluso e preso em sua própria carne. E depois desse período, meio que não teve nada por muito tempo. E como tudo nessa vida, uma coisa que antes era para ser temida, agora é um livro ou um filme. E foi igual aqui. Começaram a escrever histórias sobre licantropia e as pessoas passaram a conhecer o lobisomem como a gente conhece hoje. E praticamente não aconteceu nada durante todo esse tempo. Eles só voltaram a ter alguma relevância com os filmes que foram produzidos nos Estados Unidos. E mesmo nos filmes, vemos que a sua persona foi construída aos poucos. Tudo que a gente conhece hoje dos lobisomens vem desses filmes, em como cada diretor deu a sua visão artística e construiu a mitologia do que é um licano. O primeiro filme que uivou para os céus foi o Um Lobisomem em Londres, de 1935. A principal importância dele é tirar esse lado espiritual da criatura e tratar a pessoa mais como uma vítima das circunstâncias do que como um pecador. Ele serviu de pontapé inicial, mas ele ainda retrata esses lobisomens mais como seres míticos do que como uma maldição. Só em 1941, com O Lobisomem, que nós temos a lua cheia, a bala de prata, a hereditariedade da transformação e esse estigma que não saiu mais dele, essa tragédia que é ser um lobisomem. Uma outra característica que geralmente é associada a eles está no filme Eu Era um Adolescente Lobisomem. Muitas outras histórias iriam usar a licantropia como uma forma de representar a adolescência e as mudanças que nós passamos, como em Ginger Snaps ou Possuída em português. E o que fecha essa trindade é com os filmes Grito de Horror e Um Lobisomem Americano em Londres. Ambos deram uma transformação mais antropomórfica, uma hibridização mais humano-lobo. E a estrela desses filmes é a cena de transformação. Aqui foi a primeira vez que nós sentimos o medo de ver alguém se transformando. Aquela coisa feia e asquerosa que causa tanta dor em quem se transforma, mas é tão lindo para quem está vendo e gosta de horror. Pelo menos conseguimos entender o porquê é chamado de maldição. Foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir. Não tem aquelas transformações limpinhas ou sexys, como tentam fazer. A natureza do lobisomem é violenta, como nós vimos pelo vídeo inteiro. Nasceu de uma punição e foi usada para causar medo nos outros. Uma coisa assim precisava de uma forma física assustadora e de uma transformação marcante que mostrasse o que estava por vir. Tivemos muitos outros filmes importantes. Seria difícil de conseguir colocar todos em um vídeo, mas eu acho que eu consegui criar uma linha do tempo de como surgiu o lobisomem. Nunca dará para ter uma resposta definitiva, porque tem tantas variações de tantos lugares diferentes que isso acaba não chegando a lugar nenhum. Porém, a ideia é chegarmos em algum lugar com alguma coisa, ou pelo menos tentar isso. E muito provavelmente está faltando alguma informação importante ou alguma história que eu não conheça, principalmente de algum filme.
Sempre tem algo que acaba passando sem a gente perceber. Mas, me fala você, o que você acha que falta acrescentar? Porque tudo que eu li e assisti, esse foi o meu entendimento. E o canal, ele foi criado para que você fale o que você acha. É interessante saber a sua opinião. Então deixe nos comentários que eu sempre vejo e gosto de saber a sua visão. E isso é tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que pelo menos tenham se entretido com o vídeo. Se não se inscreveram, se inscreva para nos acompanhar com um vídeo novo toda semana. Se gostou, deixe a sua curtida, que ajuda demais o canal a crescer. Se conhecer alguém que goste dessa temática, compartilhe com ela e vamos aos poucos criando uma comunidade que gosta de conversar sobre o fim de mundo, criatura das trevas e filmes que nos fez ter medo quando éramos crianças, mas agora eles são meio chatos. Ou não. Fiquem todos bem. Espero vocês na próxima. Beijos. Tchau, tchau.